Sou eu, bola de fogo. Gente, vocês viram que a gente tá com a brusinha combinando? Ah, tá. Eu tô feia. Isso, lanhou minha cara toda. Pra minha mente eu tenho 17 aninhos. Mentira, 18. Eu quero continuar podendo beber. Oi, ela é a mãe. E era filha? E chegamos em junho. E junho, como muita gente sabe, é o mês do orgulho LGBTQIA+. E eu sempre esqueço a sigla, me perdoa. E a gente resolveu vir fazer aqui um videozinho sobre isso. A gente vai trazer um pouquinho da história do movimento, como tudo começou e a importância dele no mundo para todas as pessoas deste planeta. Então, como a gente falou, é muito importante a gente conhecer esse movimento, né? A gente conhecer a história do movimento, que sempre foi um movimento de luta, porque a gente ainda tem muito a percorrer, né, pra alcançar uma sociedade mais justa, mais igualitária para as pessoas não LGBT, as pessoas LGBT estarem em pé de igualdade, né? Então é uma coisa que tem que ser lembrada, tem que ser falada, não só em junho, obviamente, mas o ano todo. Como a luta negra não pode ser lembrada só em novembro. Essas coisas têm que ser discutidas o ano inteiro e é importante que nesse mês a gente relembre um pouco, né? De como chegamos onde estamos aqui com relação à questão LGBT. E isso também é importante pra gente saber onde que a gente vai chegar, porque é um caminho ainda que a humanidade precisa percorrer. Então, a estrada tá só, acho que no comecinho. Então, vamos começar com um pouquinho de história, por que o mês de junho foi escolhido como o mês do orgulho LGBTQI+. No ano de 1969, tinha um bar em Nova York, que era o bar Stonewall, onde era frequentado pela comunidade LGBT. E esse bar, frequentemente, ele era invadido pela polícia. As pessoas que frequentavam aquele bar eram perseguidas. Naquela época era muito comum a perseguição e a violência contra as pessoas LGBT. E era muito comum, não só em Nova York, como no mundo inteiro, a violência era muito comum. Até que em 28 de junho de 1969, as pessoas que frequentavam esse bar, principalmente mulheres lésbicas, trans e travestis, e elas se rebelaram, enfrentaram a polícia e foi um grande protesto. Quebraram tudo. Que marcou muito o movimento LGBT. E aí foi naquele ano que teve a primeira parada de orgulho LGBT conhecida, né, que você tem notícia. E aí esse dia, né, de 28 de junho, se tornou um marco na história e foi reconhecido como o Dia Mundial do Orgulho LGBT, porque esse protesto começou um processo bem longo, bem devagar, de conquista de direitos nos Estados Unidos. E aí, claro, né, como a grande maioria dos países é muito influenciada pelos Estados Unidos, começou também essa discussão a se aprofundar mais em outros países também. No Brasil já tinha uma luta LGBT desde mais ou menos os anos 30, só que ela se fortaleceu muito a partir dos anos 70, lembrando que a gente estava em ditadura, né? Então foi uma luta muito difícil, as pessoas LGBT na época eram muito perseguidas pela ditadura. Lembrando que nessa época ainda era considerado doença, né? Qualquer sigla LGBT era considerado doença. Então foi um processo muito longo, muito árduo, né? Que muita gente morreu, muita gente teve que desistir de uma oportunidade de uma vida normal, simplesmente por uma coisa que ela não tinha escolha, né? Uma grande conquista do movimento LGBT foi quando, em 1990, 30 anos atrás, foi retirado da lista da OMS como a homossexualidade foi tirada da lista da OMS de doenças psiquiátricas. Que é inclusive um dos motivos porque hoje se bate tanto na tecla de que não é pra falar homossexualismo, que era a denominação na época em que era doença. Inclusive eu li recentemente que não que essa terminação fosse errada ou designasse realmente só doença, é porque realmente o homossexualismo ele remete ao tempo em que era uma doença. Então não que essa terminação seja errada ou só represente uma doença, é porque representa muito mais a época e tudo o que aquilo significava. Ainda mais que é uma coisa tão recente, né? Porque, gente, 30 anos. Minha mãe estava viva 30 anos atrás. Minha mãe estava viva na época em que a homossexualidade era considerada doença. E pior ainda, gente, a transexualidade só foi retirada da lista de doenças da OMS em 2018. 2 anos atrás, sabe? Então, assim, por isso que a gente acha muito bom começar esse vídeo com a história do movimento, porque é muito importante a gente saber como que se chegou onde está hoje, né? Que a luta LGBT não foi uma luta fácil, não foi uma luta pacífica em muitos aspectos. Uma coisa que eu acho importante a gente até ressaltar, visto que estamos numa época
em que estão tendo muitos atos, muitos protestos e muito se debate sobre se um ato pode ser violento ou não, ou se um ato pacífico funciona ou não. Os direitos LGBT conquistados até hoje, aliás, todos os direitos de minorias conquistados até hoje foram conquistados através de manifestações não pacíficas, porque foi o que funcionou, porque manifestação pacífica já foi testado. Infelizmente, não consegue muita coisa. Mas mesmo assim, a gente tendo conquistado tantos direitos, né, ao longo do tempo, assim, que são esses direitos essenciais, com certeza, como a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou mesmo uma criminalização, embora ainda rasa, na minha opinião, mas uma criminalização de atos de ódio por homofobia e transfobia, a gente não tem muito a percorrer. Então, a gente resolveu trazer, inclusive, alguns dados que demonstram como a situação da população LGBT ainda é muito complicada e por que esse mês de orgulho é tão importante. Por que é tão importante ter uma comunidade que se apoia e incentiva uns aos outros a ter orgulho de quem são e de se amar, independentemente, né, de como Gente, eu me perdi no que eu tava falando. Então eu vou continuar, ok? Essa frase aí provavelmente parou no meio porque eu engasguei e eu não consigo mais lembrar o que eu tava falando, ok? Continuando. E aí a gente veio trazer alguns poucos dados, porque também uma coisa que infelizmente é uma realidade é que se tem poucos dados com relação à violência contra a população LGBT ou a presença dos LGBT nos espaços, os dados ainda são poucos, porque é uma pesquisa que começou tem pouco tempo, embora as pessoas que se dedicam a essas pesquisas sejam pessoas muito dedicadas e que façam o trabalho delas bem feito, ainda são estatísticas que muitas coisas são subnotificadas, assim, e tudo mais. Apesar de no Brasil não ser ilegal ser LGBT, o Brasil está entre os países que mais matam LGBT no mundo, principalmente contra travestis e trans, principalmente mulheres trans. Em 2019 foram relatados 124 casos de violência e morte contra travesti e pessoas trans. Além disso, alguns dados do Grupo Gay da Bahia, que é uma dessas instituições que fazem mais pesquisa, assim, em 2017 foram registrados cerca de 445 casos de assassinato a pessoas homossexuais no Brasil. Embora esses números pareçam pequenos, né, de alguns pontos de vista, na verdade a gente tem um problema que é uma grande subnotificação, né? Por exemplo, existem muitos casos, não só no Brasil, isso acontece, né, no mundo inteiro, em que, por exemplo, a morte não é, quando tem um assassinato de uma pessoa LGBT, principalmente se ela for trans, não tem um registro mesmo por quem faz boletim de ocorrência como sendo um crime de ódio. Muitas vezes é dificultado porque esses grupos muitas vezes vão procurar ali nos assassinatos se eles conseguem identificar alguma coisa. E já se percebeu que muitas vezes, por exemplo, escrevem ao invés de uma mulher trans foi assassinada, escrevem que um homem vestido de mulher foi assassinado, então isso dificulta identificar aquele crime como sendo um crime de ódio, né, um crime de preconceito. Então a gente tem um problema de subnotificação muito grande. E mesmo assim a gente é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo e um dos que mais mata homossexuais no mundo. Mesmo com toda a subnotificação que o nosso país tem. O que é uma coisa muito preocupante porque, igual a mãe falou, não é ilegal ser LGBT no Brasil. E existem países em que é ilegal. E mesmo assim a gente mata mais do que nesses países. Além de que muitas vezes a violência estrutural é tão grande que muitas pessoas LGBT acabam cometendo suicídio. A taxa de suicídio é muito grande, especialmente entre pessoas trans e travestis. Isso, entre vários outros aspectos, né? A violência que é encontrada na família ou nas ruas faz com que pessoas trans e travestis tenham uma expectativa de vida de cerca de 35 anos, enquanto a população cisgênero heterossexual tem a expectativa de vida lá nos 60, 70 anos, né? Todo o preconceito que a comunidade LGBT sofre leva a um processo de marginalização muito grande, fazendo com que pessoas LGBT tenham muita dificuldade de arrumar emprego, visto que também já foi falado por muitas empresas que recusariam funcionários LGBTs, principalmente trans. Como as pessoas trans têm dificuldade maior ainda de arrumar emprego, cerca de 90% delas acabam recorrendo à prostituição para poderem se sustentar. Isso é decorrente de vários fatos, né? Não só da exclusão social, né? Que muitas pessoas não aceitam pessoas LGBT, principalmente trans, como também tem acontece com muita frequência violência dentro de casa, até mesmo ser expulso pela família e ter que se virar aí com 16 anos sem nenhuma condição de vida. E isso também está envolvido com o fato de que a quantidade de pessoas trans dentro da universidade é muito pequena. Menos de 2% da população trans estuda ou já estudou numa universidade. Mas para além disso, tem que ser observado que a parcela da população LGBT que mais sofre com opressão,
com a marginalização, com o preconceito e com a violência é a população negra e indígena, né? Que enquanto a população LGBT branca tá batalhando pra poder casar, poder andar na rua de mão dada, a população LGBT negra e indígena tá lutando pra sobreviver. A gente não pode esquecer que as opressões, elas se entrelaçam, né? Infelizmente, as opressões, elas não andam sozinhas. E também não tem, mas também, obviamente, não tem competição, né, entre opressões. Daí também a Olimpíada de opressão ninguém merece. Não. Mas que as opressões, elas andam de braço dado e que, querendo ou não, a gente tem que levar em conta a classe, a etnia, o gênero, que são... E que a classe, a etnia e o gênero da pessoa tem que ser levados em consideração, que são coisas que têm um peso muito grande. E nesse momento que a gente está vivendo essa onda de protestos a favor da população negra, isso é tão importante, ligar uma coisa a outra. Porque a população negra sofre muito, imagine aquela ainda que é LGBT. Não podemos esquecer que a revolta de Stonewall começou com pessoas negras e até hoje elas estão lutando para poderem sobreviver. Por isso é importante a gente não esquecer que esse movimento de conscientização de que vidas negras importam é muito importante, não só neste momento que a gente está vivendo, mas sim a gente levar isso para a vida. E a gente não pode se comover só com os casos de violência policial nos Estados Unidos. Isso acontece no Brasil o tempo inteiro. Por isso é tão importante a gente se posicionar. Muitos têm falado recentemente, né, de como quem é branco tem que ser antirracista. E a gente acha que isso é sim verdade, mas tem que ser verdade o tempo todo, né? Em todos os espaços. A gente tem que ser antirracista o tempo inteiro, durante a vida toda, em todos os lugares em que a gente tá. Então, o tempo todo, estude, se informe, se eduque sobre a realidade do povo negro e indígena e suas reivindicações, ouça o que eles têm a dizer e amplifique a voz deles para que outros também ouçam o que eles têm a dizer. Além disso, também é nossa obrigação educar quem está ao nosso redor, né? E corrigir falas e pensamentos racistas que a gente observa em amigos, em familiares, em namorados e namoradas. Busquem conhecimento. E isso deve ser feito tanto com relação ao racismo e LGBTfobia. A gente tem que ouvir o que as pessoas LGBT têm a dizer, o que as pessoas LGBT negras têm a dizer. E a gente tem que se educar o tempo todo, não basear nossas opiniões só em senso comum ou em uns postzinhos que a gente vê na internet. A gente tem que estudar, a gente tem que ouvir. E isso inclui também apoiar o trabalho de pessoas LGBT e de pessoas negras, né? Se for um trabalho independente, apoia, vai ouvir a música, vai comprar os desenhos, vai assistir o canal no YouTube. Apoie o trabalho de pessoas LGBT e de pessoas negras e contrate pessoas LGBT. Isso é muito importante. Se por acaso tem alguém aqui assistindo que tem um negócio que tem a oportunidade de oferecer emprego, priorize pessoas LGBT e pessoas negras, porque é muito provável que elas não consigam trabalho em outro lugar, ou que elas demorem muito a conseguir trabalho em outro lugar. E pensando nisso, a gente vai deixar aqui alguns links de pessoas LGBTs que você pode seguir, pode conhecer o trabalho. E as carinhas dela estão aparecendo aqui, os links vão estar na descrição. Acompanhe o trabalho, vê o que eles têm a dizer, isso é muito importante. Para pensar quantas pessoas negras e LGBTs você seguem, se realmente tem um equilíbrio, geralmente não tem. Então é muito importante a gente ver o que eles têm a dizer, porque eles são geralmente muito silenciados. É importante você ver a luta deles para trazer para todo mundo suas experiências e seu conteúdo. Então por hoje só isso, foi um vídeo curtinho mesmo, porque a gente queria que vocês assistissem até o final, porque o orgulho LGBT ele é muito importante e é uma época muito bonita, e é muito mais do que só a sua marca favorita ter agora um produto com uma bandeirinha de arco-íris. E a gente tem que entender isso, e a gente tem que, né, aprender melhor, né, buscar conhecimento. É isso. Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha aqui neste vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que tem algo a aprender com ele. Não se esqueça que os links que a gente falou estão aqui na descrição. E comenta aqui embaixo alguma outra pessoa LGBT que a gente não conhece, mas que você também sugere o trabalho dela. Tchau!